Olá pessoal, meu nome é Jéssica Galli, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um pão caseiro de presunto e queijo. Esses são os ingredientes que eu vou usar. Eu vou usar 3 colheres de açúcar. Então, gente, na verdade eu errei, não é esse fermento que eu vou usar o fresco. Esse daí. Eu vou usar 50 gramas desse fermento fresco. Vou usar 1 kg de farinha. Vou usar sal, mas sal é a gosto. Vou usar 3 ovos. Vou usar 300 ml de leite morno. 1 copo de óleo. E para rechear eu vou usar queijo e presunto. Eu vou iniciar preparando o fermento. Tem que dissolver esse fermento até ele formar um líquido. Então você coloca as 3 colheres de açúcar no fermento e mexe até ele formar uma pastinha. No meio você pode acrescentar o sal. Gente, é normal ele formar uma farofa. Parece que vai dar errado, mas é assim mesmo. Você vai apertando e mexendo até ele ficar uma pastinha. Eu vou acrescentar agora o sal e continuar mexendo. Gente, vocês têm que mexer bem, porque mesmo quando ele começa a derreter, ele tem muito gruminho. Então, você tem que misturar até sair todo o gruminho. Depois do fermento pronto, eu vou colocar agora o leite, o copo de óleo. Agora eu vou colocar os ovos. Gente, é muito importante que o seu leite não esteja muito quente, porque se ele estiver muito quente, ele vai cozinhar os ovos. E aí você vai estragar toda a sua receita. Agora eu dou uma misturada nessa massa para dar uma desmanchada no ovo. Mas ele não se mistura, ele não fica uma mistura homogênea, por causa do óleo, do leite e tal. Aí depois eu acrescento o fermento e misturo bem. Depois de misturar, é a hora de vir com a farinha. Mas eu não viro 1 kg de farinha dentro dessa massa. Eu venho colocando aos poucos e mexendo assim, tá vendo? Porque assim dá leveza à massa. Você não coloca muita farinha pra ela não ficar pesada. Então você vai sentindo a massa, porque ela tem que ficar uma massa fofa. Então você vai pondo e mexendo, vai pondo e mexendo. Enquanto estiver grudando na mão, você ainda vai pondo. Gente, a massa de pão, ela não pode ser pesada. Então, começou a não grudar na mão, você já para de pôr farinha, senão ela fica dura. Aí agora é a hora de sovar essa massa. Você sova bem ela até ela ficar bem lisinha. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de receita, já deixa o seu curtir aí embaixo para eu saber. E comenta aqui embaixo também qual é a próxima receita que você quer que eu traga aqui no canal e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Depois de eu terminar de sovar a massa, deixar ela bem lisinha, eu pego um pouco de farinha, coloco no fundo para não grudar essa massa. E tem que ser um lugar, gente, onde essa massa possa dobrar de tamanho. Então, eu tenho que deixar essa massa descansar por pelo menos 1 hora. Eu vou colocar por cima o papel filme. Mas, gente, ele tem que ter um espaço para entrar o ar, senão essa massa não cresce. Gente, olha como essa massa cresceu. Ela ficou muito grande, muito fofa. Ela quase triplicou o tamanho dela. Agora que a massa tá pronta e já tá fermentada, eu vou colocar um pouco de farinha na mesa. Vou dividir a massa e separar em bolinhas do tamanho que eu vou querer meus pães. Se você quiser fazer uma coisa mais rápida assim, você pega, divide ela em 4 e faz 4 pães grandes.
Agora eu pego um pouco de massa, dou uma leve sovada na mão e já faço uma bolinha e deixo ela ali no cantinho. Ela ainda vai dar uma fermentada a mais. Só que não é assim que você tem que deixar por tanto tempo. Não, você faz as bolinhas, quando você terminar, você começa pela primeira. Aí ela já vai ter crescido mais um pouco. Então, tenta colocar as bolinhas numa ordem, para na hora que você vir montar os seus pães, você seguir também essa ordem. Porque aí vai ter dado tempo da fermentação dela. Depois que eu terminei de fazer as bolinhas, eu unto uma forma com manteiga e farinha, só o fundo dela. E agora eu vou montar meus pães. Eu pego a primeira bolinha, abro assim com a mão e vou dar um truque para vocês. Se vocês não tiver o rolo de abrir massa, você pode abrir com um rolinho de papel filme. Eu fiz, deu super certo, porque eu já vi gente falar que não ia fazer pão porque não tinha o rolinho de pão. Então é só fazer com esse rolinho que dá certo. Depois que eu abri, agora eu vou colocar o recheio. Coloco uma fatia de presunto e uma de queijo e vou dobrar essa massa. Assim, depois assim. E essas partinhas eu ponho pra cima, dou uma leve apertada, do outro lado também. E agora essa parte vai pra baixo, pra ela ficar em cima retinho, tá vendo? Pra não escorrer nenhum recheio. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra massa. Depois de abrir a massa, eu vou rechear com presunto e queijo, igual eu fiz com a outra. E aí eu dobro. De um lado, do outro. Essas partes eu ponho pra cima, dou uma leve apertada e ponho assim, na forma. E agora, essa daí é a minha massa, eu abri um pouco mais, eu fiz um pouquinho maior. Então eu vou dobrar o recheio dela. Como essa daí é maior, então eu vou dobrar ela, mas eu não vou fechar as laterais dela, eu vou deixar assim enroladinho só. Aí eu termino de rechear todos os pães. Agora tem que fazer o detalhe de cima. Eu quebro um ovo e uma gema. Aí com um garfo eu bato bem esses ovos, porque é isso que vai formar aquela casquinha moreninha por cima do pão. Depois de batido, agora eu coloco em todos os pães essa misturinha, esse ovo. Gente, não esquece de antes de colocar no forno, tem que estar pré-aquecida a 190 graus. E aí você sabe que ele vai estar pronto a hora de ligar o dourador, quando ele dobrar assim de tamanho. Quando ele tiver assim bem fofão, aí você liga o dourador dele. Só pra ele ficar assim moreninho por cima. E aí tá pronto o nosso pão. Gente, esse pão ficou incrível, ele ficou super gostoso. Uma receita super simples, super fácil de fazer. E reparem, gente, como ele ficou bonito, como ele ficou fofinho e macio. Olha, se você fizer essa massa em casa, comenta aqui embaixo se você gostou, se deu certo, se você mudou o recheio. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like e se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!